Urgente, revelações bombásticas a respeito das decisões que estão em andamento lá no Congresso norte-americano contra a censura e as ditaduras impostas pelos ministros do STF, principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Tudo será revelado para vocês agora nos mínimos detalhes. Assista o vídeo agora. Aqui a gente não trabalha com tic-tac, só mais 48 horas, só mais 72 horas. Aqui não trabalhamos com tic-tac, tá bom? Não trabalhamos com tic-tac. Aliás, o pessoal fica até zoando o Paulo Figueiredo, dizendo que ele é tic-tac. Ah, Paulinho tic-tac. Olha só, tudo que o Paulo fala pode até não acontecer no dia seguinte, mas vai acontecer ali, dali a 2 dias, dali na semana seguinte, vai acontecer, tá? Podem confiar, eu sei do que está acontecendo aqui, eu sei a articulação que o Paulo faz. Aliás, tudo que está acontecendo aqui, essas articulações com o Congresso, essa interlocução com o Congresso, agradeço ao Paulo Figueiredo, tá? Fica aqui, né, mandar um abraço pro meu amigo Paulo. Tudo passa por ele. Ele é o articulador disso aí tudo, tá certo? Então, esse negócio de ficar zoando, não aconteceu no dia seguinte, mas pode ter certeza que se não aconteceu no dia seguinte, vai acontecer na semana seguinte, enfim, porque as coisas estão passando por ele, sim, tá legal? Então aqui não tem tic-tac. E as pessoas são muito imediatistas. Vocês já perceberam? Especialmente a direita política difere muito da esquerda, porque a esquerda tem paciência. A esquerda tá plantando sementinha há, 70 anos, 60 anos, só esperando a sementinha vingar. Eles não têm pressa nenhuma. Sabe aquele lance do plantador de tâmara? Aquela história de que quem planta tâmara não pode esperar colher aquela tâmara que ele plantou? A esquerda faz isso. Eles não têm pressa nenhuma. E a direita, pelo contrário, fica querendo as coisas para o dia seguinte. E era isso que o professor Olavo falava. Tinha até uma frase que ele usava muito que era: é urgente ter paciência. É uma frase paradoxo, né? É urgente ter paciência. Mas é isso. As coisas não acontecem do dia para a noite. É a casinha de tijolinho. Você vai colocando um tijolinho, depois outro tijolinho, até a casa construir. Você derruba a casa, né, com uma dinamite só. Você derruba de uma vez. Mas para construir a casa é demorado, é na base do tijolinho. E esses tijolinhos estão sendo colocados. Lentamente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas estão sendo colocados. E a gente tem que conviver com aquela galera imediatista e falar, não deu em nada. Como se as coisas fossem acontecer em 24 horas. Isso é coisa de tic-tac. Esse negócio de acontecerem as coisas em 24 horas é coisa de tic-tac. Nada vai acontecer em 24, 48 ou 72 horas, gente. É assim. É assim. As coisas não pararam de acontecer. E nem precisou o Trump entrar para as coisas começarem a acontecer. As coisas começaram a acontecer mesmo sem o Trump. Começaram a acontecer ainda agora, durante o governo Biden. Né? Nada a ver com o Biden, mas é só para vocês saberem que, independentemente de quem esteja na presidência dos Estados Unidos, as coisas aqui conseguem acontecer de forma mais ou menos independente. Não é aquele, como é que a gente pode chamar no Brasil? Aquele consórcio que tem Lula, STF, presidente do Senado. Aqui nos Estados Unidos não tem esse consórcio, pelo menos não com essa magnitude, como acontece no Brasil. As coisas aqui são mais independentes. Ainda que o Biden esteja na presidência dos Estados Unidos, o Congresso ele vai funcionar ali de forma mais ou menos regular. Você está entendendo? É diferente. Então, não comparem o que está acontecendo no Brasil com o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. E o fato é que nós temos não apenas um projeto de lei tramitando contra o Brasil, digamos assim. Eu vou especificar isso melhor. Não estou sendo muito técnica aqui não, mas é só para vocês entenderem. Não tem apenas um projeto de lei tramitando. Temos 2. Você está entendendo? São 2 projetos de lei. Um não se confunde com o outro, embora eles estejam, digamos assim, eles têm a ver um com o outro, mas eles são diferentes. Eles têm objetos diferentes. Eles são complementares. A gente pode dizer assim. E é isso que eu quero que vocês entendam aqui hoje. Então, para começar,
a cartinha que o deputado Chris enviou para o Alexandre de Moraes e para as outras autoridades. O Alexandre de Moraes cagou e andou. Cagou e andou. O Alexandre de Moraes não está nem aí para o Chris Smith, não vai acontecer nada. Isso é o que aqueles pessimistas, imediatistas, tic-tackers falam. Mas alguém aqui realmente... Você acha que o Chris Smith, ele estava esperando respostinha de Alexandre de Moraes? Sim ou não? Vocês acham que o deputado Chris já não estava mais do que avisado sobre quem é Alexandre de Moraes? Você acha realmente, assim, do fundo do coração, vocês acham realmente que o deputado Chris estava esperando respostinha de Alexandre de Moraes? Pessoal, a cartinha só é enviada por uma questão formal. É só para, aqui nos Estados Unidos, ninguém olhar para o deputado Chris e falar: poxa, deputado Chris, você nem deu a oportunidade do cara se explicar. Cadê o contraditório e a ampla defesa? Então ele, claro, pois bem, mando sim, mando a cartinha. E foi isso que foi feito. Mandou a cartinha. Ninguém estava esperando resposta. É só para chegar aqui, botar aqui no processinho nos Estados Unidos e olha, puxa vida, nós pedimos informações para o Careca e ele não respondeu, infelizmente. Próximo! E o processo prossegue. Vocês estão entendendo que dane-se se o Alexandre respondeu ou não. É um protocolo. É para o processo ficar tudo certinho. Olha, foi tudo certinho aqui. Até deixaram ele se explicar. Ele é que não quis se explicar. Tá entendendo? Tá claro? Então isso aí já aconteceu, essa fase já passou. Você tá vendo? Isso aí foi mais um tijolinho que foi colocado. E as pessoas fazem troça, as pessoas dão risada. Ele não respondeu, não vai dar em nada. Calma. Isso foi só mais um tijolinho. E tá lá, o tijolinho já tá lá no processinho. Olha, intimamos, ele não respondeu, então vamos prosseguir aqui. E prosseguiu. Aí é que tá. Prosseguiu. E a coisa prosseguiu muito. O primeiro PL que foi protocolado, PL, projeto de lei, tá? Projeto de lei, não foi esse do deputado Chris. O primeiro PL, ele foi apresentado no dia 16 de setembro agora, pela deputada da Flórida, Maria Elvira Salazar. Aquela deputada que segurou a foto do Alexandre de Moraes na audiência no Congresso. Pois bem, ela apresentou em conjunto com outros deputados esse primeiro projeto de lei. Tá? Só para a gente abrir aqui a live. Esse é o primeiro. Eu falei que tem 2. Vamos começar a falar desse primeiro. Então, esse primeiro PL foi apresentado em 16 de setembro pela Salazar e outros deputados, e eles deram o nome de No Censor on Our Shores Act, que significa mais ou menos... A tradução de shores é horrível. Bom, não sou tradutora, mas é tipo, nenhum censor nas nossas costas, mas não costas de corpo humano, costa no sentido de território. Não sei qual que é a melhor palavra para traduzir isso aí. Mas seria nenhum censor no nosso território. Acho que deu para entender o sentido, né? E é esse aqui, olha. Deixa eu adicionar só a carinha dele. Aqui, você vai ver H.R.9605, que seria o número do projeto de lei. HR como é que se diz? É sigla, é House of Representatives, que é a nossa Câmara dos Deputados. Aí tá aí, HR 9605, e esse é o PL da Maria Elvira Salazar. É um PL bem pequenininho. Eu até passei aqui na inteligência artificial, para já ficar em português mastigadinho. Tem basicamente 2 artigos. E o que ela está dizendo aqui nesse PL, esse é PL que está em tramitação, tá, pessoal? Já foi apresentado, já está tramitando na Câmara. Não é lei ainda, está em tramitação, isso vai ser votado. Esse projeto de lei é aquele projeto que tira os vistos americanos. Tá? Já está tramitando. E essa tirada de vistos, que no caso eles usam a palavra deportação. Então, no caso, quem incidir nessa lei aqui e estiver em território americano vai ser deportado. E quem ainda não está em território americano, quem, por exemplo, está no Brasil, vai ter o visto cortado. Simples assim. Então, se estiver nos Estados Unidos, vaza. E se não está nos Estados Unidos, não entra.
Esse é o projeto de lei da Salazar, que é esse HR 9605. Então aqui ele fala, olha, qualquer estrangeiro, acho que eu passei, qualquer estrangeiro que, aqui passou na inteligência artificial, a tradução tá horrível, mas eu vou tentar deixar de um jeito que dê para entender. Qualquer estrangeiro que, atuando como funcionário do governo, por exemplo, ministros do STF, foi responsável ou executou qualquer ato contra cidadão americano que esteja nos Estados Unidos, e se esse ato do estrangeiro, por exemplo, ministro do STF, se esse ato for considerado aqui nos Estados Unidos como um ato que seria um violador da primeira emenda americana, isso vai ser considerado um ato inadmissível. Aí depois eles falam que qualquer uma dessas autoridades estrangeiras, tipo o ministro do STF, que for responsável executar esses atos contra cidadãos americanos, que violem a primeira emenda americana, essa pessoa vai ser uma pessoa deportável, ou seja, apta à deportação. E se não está em território americano, perde o visto, não entra. Essa, então, é a lei da autoria da deputada Maria Elvira Salazar. Essa é a primeira lei que eu falei. Já está em tramitação. Então o pessoal fica assim, mas e aí? E quando que vão tirar o visto do Barroso, o visto do Moraes? Calma, esse negócio de tirar visto, pessoal, é a primeira coisa. É a coisa mais fácil, é a canetada. É simples. Depois, vem outras medidas mais graves. Que por mim, Ludmila, eu nunca nem teria tocado nesse assunto publicamente, é porque outras pessoas tocaram, então agora eu não posso fingir que não ouvi, todo mundo já ouviu, todo mundo já sabe, é por isso que eu falo, que por mim eu teria mantido a boca de siri, até hoje, vocês sabem que eu sei guardar segredo, né? Fiquei morando nos Estados Unidos 1 ano e ninguém sabia. Por mim, eu tinha, fechado a boca, deixado todo mundo perder patrimônio, perder tudo, mas enfim, a galera é bocuda, né? Paciência. Então, o pessoal já falou, então agora eu não tenho mais o que fazer, agora eu posso falar também. Então, essa é a primeira medida. É a mais fácil. Segundo, o relatório da Maria Elvira Salazar, que eu li, ele se tornou público, ela já deu até entrevista sobre isso. Ela falou que a intenção dela não é apenas tirar o visto do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é o principal, é a cara da censura do Brasil. Ela até mostrou a foto. Mas, segundo ela, e eu estive com ela pessoalmente, e ela disse isso também na minha cara pessoalmente, a ideia dela é tirar de todos os ministros do STF. Porque todos são partícipes na censura do Brasil. Ou por ação, ou por omissão. Certo? Então isso aí eu falo, não só porque ela falou pra gente pessoalmente, na nossa cara, que era isso que ela queria, como ela também já deu até entrevista dizendo isso. Já tem relatório dela também por escrito. Então isso aí é algo que tá claro. Tá claro. Ela quer tirar de todos. Mas, se não rolar de todos, do Moraes, eu não vejo mais como impedir. Inclusive, da parte da esquerda política nos Estados Unidos. Só para vocês saberem, a esquerda política aqui nos Estados Unidos não é, assim, tudo bem, esquerda é esquerda, mas não é aquela esquerda farofeira do Brasil, não. Aqui, liberdade de expressão é um negócio tão sério que não tem nem esquerdista que passe a mão na cabeça do Moraes nesse lance de banir o X, por exemplo. Não existe isso. Até comunicado da Casa Branca, sob a direção Biden, soltaram lá uma nota dizendo que é inadmissível o que está acontecendo no Brasil, tá não sei o quê. Então, assim, tem coisas que aqui nos Estados Unidos você não pode mexer. Vou dar outro exemplo. Ser contra Israel. Pode ser o governo esquerdista que for. Você vai ver o Biden falando a favor de Israel. Você não vai ver o Lula. O Lula é farofeiro. É Brasil. É Varzil, né, como eu gosto de falar. O Lula vai falar lá, vai falar mal de Israel, aquela coisa, aquelas presepadas todas que ele faz. Aqui nos Estados Unidos, falar aquelas barbaridades que o Lula fala, o Biden falar aquilo aqui nos Estados Unidos, isso é impensável. Não sei se vocês estão ligados, é impensável. Então tem certas coisas que ultrapassam aquele esquema
esquerda e direita aqui nos Estados Unidos. Tem coisas que estão acima. Uma delas é essa questão de Israel. Não se pode, assim, não é admissível no debate público você falar coisas como o Lula falou. E uma outra coisa é liberdade de expressão. Então essas coisas estão acima dessa questão de esquerda e direita aqui nos Estados Unidos. Vocês estão entendendo? É diferente. É claro que se não cuidar, a coisa vai chegar ao ponto do Brasil. Mas ainda está distante, certo? Ainda está distante. Então esse projeto da Salazar, fiquem na live, porque eu ainda vou falar do segundo. Eu ainda estou no primeiro. Fiquem na live. Aliás, nesse momento, tem 6.559 pessoas ao todo, em todos os canais. No X tem 524. Lembrando que o meu X é bloqueado no Brasil. Então só dá para ver com VPN. E mesmo assim ainda tem 500 pessoas. Tá razoável, né? 6.500 pessoas no total. Nem o Lula bota isso nas lives dele. Eu boto mais gente do que o presidente do Brasil. Então, só complementando, esse projeto da Salazar é para deportar ou cortar os vistos americanos de qualquer autoridade estrangeira. Então, não é só o Alexandre de Moraes. É qualquer autoridade estrangeira que se envolva em atos de censura contra cidadãos americanos. Então, essa partezinha aí, a gente pode até questionar, mas Ludmila, você não é cidadã americana, o Alan não é cidadão americano, a gente mora nos Estados Unidos, mas a gente ainda não tem a cidadania, certo? Cidadania, você consegue 5 anos depois, pelo menos no meu caso do Alan, no caso de asilo político, asilo é uma das hipóteses de obtenção da cidadania. Então, após 5 anos da decisão definitiva, da residência definitiva, você fica habilitado para ganhar a cidadania. Então, eu ainda não sou cidadã, o Paulo Figueiredo ainda não é cidadão, o Alan dos Santos ainda não é cidadão, o Rodrigo Constantino é. O Constantino já é cidadão. A Ana Paula Henkel é cidadã. E além do Constantino, que é cidadão americano e permanece bloqueado no Brasil, Constantino ainda está bloqueado. Então, isso que está acontecendo, da parte do Moraes, é o que a gente chama no direito penal de crime permanente. Porque você poderia argumentar assim, mas Ludmila, quando o Moraes bloqueou as redes do Constantino, ele ainda não era cidadão americano, porque ele obteve a cidadania dia desses. Sei lá, tem, não sei, uns 2 meses, talvez. A questão é, ele permanece bloqueado. E a cada dia que ele permanece bloqueado, o crime contra ele é renovado, digamos assim. Não sei se deu para entender. É o que a gente chama de crime permanente. O crime aconteceu no primeiro bloqueio, e a cada dia que passa que a gente permanece bloqueado, o crime contra nós permanece sendo praticado. Então, neste momento, permanece um cidadão americano sendo censurado no Brasil. Então, já temos uma hipótese concretíssima, fora as outras. Por exemplo, o Schellenberger, Michael Schellenberger, cidadão americano, está nos inquéritos do Moraes. Elon Musk, cidadão africano do Sul e americano, está nos inquéritos do Moraes. Então, todas essas pessoas estão sofrendo essa agressão censora por parte do Estado brasileiro na pessoa do Alexandre de Moraes. Fora o bloqueio do X. Mas o X voltou. Mais ou menos. E mesmo se tivesse voltado integral, com a minha conta, com a conta do Alan, com a conta do Constantino, já aconteceu. O bloqueio do X já aconteceu. E o que já aconteceu no mundo não pode desacontecer. Tá acontecido. Tá certo? Esse ato de bloqueio, ele já aconteceu. Mas ele desbloqueou. Tá certo. Mas o ato de bloqueio aconteceu no mundo. Por mais que você já tenha desbloqueado, você bloqueou uma vez. Já era. O que aconteceu não pode desacontecer, a censura já aconteceu. E os efeitos negativos dessa censura não podem nem ser dimensionados, especialmente pelo fato de que essa censura aconteceu durante o período eleitoral no Brasil. Então tem todos esses fundamentos para colocar o Alexandre de Moraes e a Suprema Corte como um todo como sérios candidatos a perderem o visto americano, por conta desse primeiro PL da deputada Salazar e outros. Tá? Então esse é um PL. Agora nós vamos falar do segundo PL.
Nesse momento agora temos 7.200 pessoas aqui simultaneamente no TV Injustiça. Deus seja louvado. Recentemente, foi protocolado um novo PL. Agora nós temos 2 PLs. E você vê que o PL da Salazar, ela não fala, pelo menos no texto do PL, não fala diretamente Brasil. Pode ser qualquer país, mas a gente sabe muito bem que a inspiração para esse PL, como foi dito, está lá no relatório dela, está nas entrevistas, a inspiração foi o Alexandre de Moraes. E esse novo PL, esse agora sim, do deputado Chris Smith, esse sim, esse novo PL menciona expressamente o Alexandre de Moraes, nome e sobrenome. O nome dele está lá. Está dizendo, ó, esse cara aqui que é a inspiração para esse novo PL. Esse novo PL foi apresentado alguns dias depois, no dia 25 de setembro, pelo deputado Chris, pelo Jim Jordan, né, o deputado Chris é de New Jersey, o Jim Jordan é de Ohio, e pela também Maria Elvira Salazar, de novo, da Flórida. Esse já é um outro PL. Esse é o HR 9.850. Percebem, então, que são 2? Era essa a confusão que eu queria desfazer aqui hoje no TV Injustiça. A galera não estava entendendo. São 2. E esse novo projeto de lei do deputado Chris e outros, e aliás, o Chris e o Jim Jordan, eles são, assim, absurdamente considerados aqui nos Estados Unidos, inclusive pelos esquerdistas. Eles são aqueles caras, assim, muito respeitados. Tá? Não é um deputado Zé Ruela, não. Tá? Inclusive, o Chris é o deputado mais antigo dos Estados Unidos. Ele já era deputado desde a época do Reagan, só para vocês terem uma ideia. Ele é antigão mesmo. Esse projeto de lei aqui, esse segundo, eles deram o nome de No Funding or Enforcement of Censorship Abroad Act. É a lei de não financiamento ou aplicação de censura no exterior. E ele fala expressamente no Alexandre de Moraes, ali nas suas, digamos assim, tem o nome do Brasil, justificativa, exposição de motivos, digamos assim. Ele fala aqui, olha, que esse projeto de lei pretende proteger e promover os valores americanos no exterior. Olha, valores americanos no exterior. Então, se tem países por aí que estão fazendo cagada em matéria de censura, os Estados Unidos vão considerar esse país inimigo. Ó, fala, incluindo os direitos de liberdade de expressão, consagrados na Constituição dos Estados Unidos, no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e garantindo que as autoridades policiais dos Estados Unidos não cooperem com a censura no exterior. Então aqui a gente vai ver que esse PL, diferentemente do primeiro, que visa apenas a tirar os vistos daquelas autoridades que violam a liberdade de expressão, aquelas autoridades que censuram, esse projeto de lei aqui, ele é mais abrangente. Ele não visa especificamente a uma autoridade, a uma pessoa. Vocês vão ver que esse projeto de lei aqui, ele vai mais no âmago da questão, porque ele ataca diretamente o financiamento americano às entidades que promovem a censura. Então, por exemplo, ONGs, a gente conhece várias que funcionam no Brasil, com dinheiro americano, financiamento americano, ONGs estão por aí, pelo mundo, promovendo censura sob aquela bandeira do combate à desinformação. Essa lei aqui vai direto ali, vai direto no dinheiro, vai direto onde dói. É no bolso. Não vamos mais financiar essas entidades que estão por aí disseminando censura pelo mundo. E mais do que isso, não é assim apenas um corte de financiamento dessas entidades. Tem uma outra coisa também. Nessa lei aqui do deputado Chris, eles estão cortando a colaboração judicial entre os dois países. Então, se vier uma decisãozinha lá do Moraes para ser cumprida aqui, eles vão falar assim: não tem mais colaboração judicial.
Então você vê que são 2 projetos de lei, cada um batendo uma frente. Um bate mais na frente da pessoa física que está fazendo cagada. E o outro vai no cerne do problema, que é o financiamento e a colaboração entre os 2 países. E esse projeto de lei aqui coloca ali na exposição de motivos coisas muito graves, que inclusive serve como um fiozinho para você puxar e descobrir um monte de coisa. E eu acho ainda que eles vão descobrir um monte de coisa. Nesse projeto de lei aqui, eles mencionam expressamente, eu vou mostrar para vocês aqui. Cadê? Eles mencionam expressamente aquela colaboração, vocês lembram? Do FBI com o TSE. Aquilo ali sempre soou muito estranho, né? O que o FBI ficou fazendo lá, enfurnado no TSE, durante as eleições? Inclusive durante as eleições de 2018, a coisa até é mais antiga. Teve 2022 também, mas eles colocam aqui, inclusive, começando lá desde 2018. Eles falam, olha, em 5 de março de 2018, agentes do FBI dos Estados Unidos, incluindo um agente especial, um superintendente de operações, um agente do Departamento de Justiça, especializado em contra-espionagem. Olha isso. Para frustrar a intervenção estrangeira, né? Reuniu-se com um conselho especial do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o FBI e o TSE se reuniram para combater notícias falsas, entre aspas. Aqui no relatório tem entre aspas. Combater notícias falsas e, abre aspas de novo, proteger a integridade das eleições. Vocês veem que eles colocaram entre aspas. É como se eles estivessem dizendo, a gente sabe que vocês não foram combater notícias falsas, porcaria nenhuma. Vocês não foram proteger a integridade eleitoral do Brasil, porcaria nenhuma. A gente está manjando vocês, a gente sabe o que vocês foram fazer aí. Por isso colocaram entre aspas. Aí olha lá, ministro Alexandre de Moraes do Supremo, aí entra o nome dele por extenso, bonitão. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal recebeu e implementou recomendações sobre a censura. Censura de conteúdo de várias ONGs, incluindo tal, não sei o quê. Aí depois eles falam em 2022, a National Science Foundation, apoiada pelo Congresso dos Estados Unidos, olha, mencionaram aí uma fundação que é financiada pelo Congresso dos Estados Unidos. Deu um subsídio, olha isso, deu um subsídio de $200 mil para a Universidade George Washington, para combater a desinformação no Brasil e em 3 outros países. Então, olha só o que eles descobriram. Que tem dinheiro do contribuinte americano indo para essa Universidade George Washington, que, por sua vez, está sendo usada para, abre aspas, combate à desinformação no Brasil e em outros países. Ou seja, descobriram uma universidade aqui nos Estados Unidos, financiada com dinheiro do pagador de impostos americano, financiando censura pelo mundo. Tá bonito isso, hein? Esse fiozinho aí, se puxar, vai vir uma beleza. Ao longo de 2022 e 2023, Alexandre de Moraes baniu Paulo Figueiredo. Olha, entrou o nome do Paulo Figueiredo aí na lei. Baniu Paulo Figueiredo, jornalista brasileiro que mora nos Estados Unidos. Baniu das plataformas de mídia social. Aí ele cita ali outras parcerias que ONGs fizeram com o TSE. Então, uma beleza isso aqui. Em dezembro de 2023, o Alexandre de Moraes ordenou que censurou o Rumble. Censurou o Rumble, que tem sede corporativa nos Estados Unidos. Porque o Alexandre de Moraes exigiu que o Rumble censurasse certos produtores de conteúdo. Por exemplo, o Monark. E tinha um canal grande no Rumble. E o Rumble se recusou a cumprir a ordem e se pirulitou do Brasil, com toda a razão. Mais tarde, naquele mês, o Rumble suspendeu o seu serviço no Brasil, em vez de cumprir com a lei, com as decisões do Moraes. Em 3 de abril de 2024, Michael Schellenberger publicou o Twitter Files Brasil, compartilhando as exigências ilegais do Alexandre de Moraes, para que o Twitter divulgasse informações detalhadas sobre os usuários. Em 6 de abril de 2024, o X
anunciou que um tribunal brasileiro o obrigou a bloquear contas específicas no Brasil. Esse negócio de bloqueio de conta de fulano de tal, de cicrano, isso é uma coisa muito séria, isso é impensável nos Estados Unidos. Em 7 de abril de 2024, Moraes anunciou uma investigação criminal contra Elon Musk, proprietário do X e cidadão dos Estados Unidos. Eles colocam isso aqui na lei. Proprietário do X e cidadão dos Estados Unidos. Por espalhar a desinformação, obstrução de justiça. Aí depois ele fala do Michael Schellenberg, que foi colocado também na investigação. Em agosto de 2024, o STF proibiu o X. Isso aqui está tudo no relatório. Em setembro de 2024, o Departamento de Governo dos Estados Unidos, permaneceu em silêncio e negligenciou a sua missão de defender instituições democráticas e direitos humanos. Então, essas são as razões que foram utilizadas por esse novo projeto de lei do deputado Chris, do Jim Jordan e da deputada Salazar. Então, nessa lei, eles estão restringindo o financiamento dessas entidades que colaboram com a censura, não vai mais ter dinheiro, e estão também restringindo a colaboração judicial entre os dois países. Caso o juiz entenda, o judiciário dos Estados Unidos entenda que essa ordem vinda do Brasil ou de qualquer outro país que esteja censurando, caso o juiz entenda que essa ordem viola o que eles entendem aqui nos Estados Unidos como sendo a liberdade de expressão, caso viole a primeira emenda americana. Então, embora a primeira emenda ela vigore apenas aqui no território americano, quando eles percebem que um outro país está praticando atos que aqui nos Estados Unidos seriam atos violadores da primeira emenda, eles vão sancionar o respectivo país, porque isso é inadmissível. Então, o que seria a colaboração judicial? Aconteceu um caso com o Paulo Figueiredo, que ele inclusive falou em público. Ele falou, olha, eu recebi um pessoal, não sei se foi o FBI ou algum órgão similar, que foi até a casa dele para intimá-lo de sei lá, uma decisão do Moraes. O Paulo falou, esse não é o procedimento. O procedimento se chama carta rogatória. Demora pra caramba, mas é o procedimento brasileiro. Esse é o devido processo legal. Para que o Paulo vai ser legal com Alexandre de Moraes? Vai ser maneiro, colaborativo, recebendo uma intimação que não foi feita pelo devido processo legal. Então, fica aí a pergunta. E os deputados já estão sabendo. Que tipo de solicitação, colaboração foi essa que não seguiu o processo legal no Brasil da carta rogatória? Que tipo de pedido foi feito pelo Moraes, ou pelos assessores do Moraes, o raio que o parta, para que o FBI batesse na porta de um residente aqui nos Estados Unidos, ainda que brasileiro? Que raio de procedimento foi esse? Que raio de colaboração é essa? Então, esse tipo de colaboraçãozinha vai acabar com este projeto do deputado Chris. E ele fala que se o procurador-geral aqui dos Estados Unidos seria algo correspondente ao ministro da Justiça no Brasil. Se constatar que esse pedido viola as regras americanas, ele vai falar, volta, não vou acatar esse pedido. Esse projeto de lei também veda a cooperação dos Estados Unidos na forma da Lei de Assistência Estrangeira americana de 1961, que prevê programas de ajuda externa. Qualquer ajudinha dos Estados Unidos para o Brasil vai acabar. E os deputados americanos aqui, eles monitoraram algumas cooperações entre Brasil e Estados Unidos, cooperações pretéritas. Fizeram até uma listinha. Cooperação entre o TSE e agentes do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos e agentes do Departamento de Justiça para debater os esforços das autoridades americanas em defesa da integridade eleitoral e contra notícias falsas, ocorrida ainda em 2018 nos governos Trump e Michel Temer. Eles listaram ainda participação do TSE do Brasil num estudo internacional contra as fake news, estudo esse financiado por um programa da Agência Americana para Ajuda Externa, essa USAID, o intercâmbio entre o TSE e ONGs de combate à desinformação, financiadas pelo mesmo órgão, e o repasse de $200 mil, que eu falei, dá mais ou menos R$1 milhão, de uma instituição vinculada à universidade, vinculada ao Congresso americano, e
cuja verba foi destinada à Universidade George Washington, para, abre aspas, combater a desinformação. O Comitê Judiciário e Subcomitê sobre Armamentização do Governo Federal revelou como o FBI facilitou requerimentos de censura contra americanos por parte de um governo estrangeiro, acusa Jim Jordan, em referência ao Elon Musk e o X, entre outros cidadãos dos Estados Unidos na mira da justiça brasileira. Esse projeto de lei é crucial para impedir que autoridades do exterior silenciem vozes minoritárias a partir da ajuda do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do FBI. Então é isso. Era essa explicação que eu queria dar para vocês saibam, então, que não é apenas um projeto de lei, são dois, um mais específico, da Salazar, para cortar os vistos da galera que está censurando, e esse outro, mais abrangente, que eu acho que vai no coração da coisa, que vai causar problemas não especificamente para os agentes censores, mas para o Brasil. Então, com isso, nós temos a pressão sobre os agentes, individualmente falando, e a pressão institucional, por conta dessas medidas que vão ser aplicadas contra o Brasil especificamente. Então, você vai ter uma pressão externa contra o Brasil. E esse tipo de pressão externa é extremamente bem-vinda. Tá bom, pessoal? Era essa a explicação que eu queria dar para vocês sobre esses dois projetos de lei, para vocês não fazerem confusão. Patriotas, muito obrigado pela audiência. Quem ainda não é inscrito no canal da juíza Ludmila Grillo, eu vou deixar abaixo da descrição, fixado no topo dos comentários, o link do canal dela. Vai lá e inscreva-se no canal dela. Desde já agradeço a todos e uma boa tarde, uma boa noite e um bom final de semana a todos. Fique com Deus. Amém.